no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. 23. Lembrando que eu assumi o desafio, e esse é um desafio particular, de, ao longo desse bimestre ou trimestre, falar sobre o livro de Romanos. E é um desafio porque é um livro difícil, é um livro denso, é um livro que pouco promete. Então, de certa forma, nós vamos mergulhar nos principais temas e objetivos aqui desse livro. Nós já discutimos até o capítulo 3, e hoje eu vou abordar do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 21 também. Não vou fazer aqui a leitura de todos os textos, mas nós vamos passear pela ideia ou as propostas que o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui nestes versículos. E aí eu vou te pedir que você acompanhe comigo os textos. Nós vamos utilizar bastante o recurso do livro de Romanos, assim como também outros textos do Antigo Testamento. Vamos ler apenas o versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Oremos. Senhor, mais uma vez, na minha oração, e quero te pedir a sua misericórdia, fala conosco. Pai, usa a minha vida por bondade, que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que está no meu coração com clareza, Senhor, com clareza, que não sejam somente informações, Pai, que as propostas que serão aqui, Senhor, anunciadas, sejam inspiradoras para levar uma vida, Senhor, melhor na família, diante da sociedade, como bons cristãos, Pai, no nome de Jesus. Abençoe-nos, fale conosco. Amém. Não há inocentes. Todos somos igualmente culpados. Esta é uma frase que vai nortear essa pregação, porque ela é uma frase que talvez não faça tanto sentido para nós, uma vez que a culpa ela é entendida e aceita quando existe uma reprovação. Geralmente, o indivíduo, ele sente a dor da culpa quando ele cai em si e percebe o seu erro. Geralmente, a culpa traz uma dor em seu coração, em suas emoções. Geralmente o indivíduo é atormentado pela culpa quando ele tem conhecimento e cai em si do seu próprio erro. Essa expressão é muito difícil porque alguém pode perguntar, pera lá, não há inocentes, todos nós somos culpados, mas como alguém tão bom, como alguém tão bondoso pode ser assim considerado
culpado? Como alguém tão amável pode ser considerado culpado? Como alguém que doa, faz doações de alimentos, como alguém que doa dinheiro, como alguém que ajuda o próximo, faz o bem, pode ser considerado culpado. Como alguém que vive honestamente, aqui eu abro um parênteses para dizer que, olha, ser honesto nos dias de hoje é um ato de heroísmo para alguns, né? Como alguém que vive honestamente pode ser considerado culpado. Como encaixar essa frase, principalmente quando a gente se depara com alguns dos nossos governantes que cometem crimes gravíssimos e saem ilesos, ladrões sem armas, pessoas que usurpam dos humildes, que lutam apenas para preservar um nome limpo, a fim de que em algum momento de sua vida tenham um crediário nas Casas Bahia aprovado. Como encaixar essa frase, não há inocentes, todos somos culpados? Quando nós olhamos, por exemplo, para as rebeliões que estão acontecendo no norte do país, em que homens decepam a cabeça de outros, arrancam os corações e colocam em baldes, dizendo, aqui conosco funciona assim. Como dizer, olha, o indivíduo bom é culpado, e este, o que é então? Como encaixar essa frase quando a gente compara aqueles que cometem crimes com aqueles que agem de forma simples e tentam ser o máximo justo, o mais justo possível? O fato é que o nosso julgamento, ele é feito a partir do nosso senso de justiça. E logo nós atribuímos culpa, claro, somente para aqueles que de fato são culpados. E, infelizmente, a Bíblia ela vai abordar essa relação de homem e culpa de uma forma muito diferente. A Bíblia vai classificar aqui que todos nós, todos os homens, são igualmente culpados. O apóstolo Paulo, ele está ditando essa carta, e Tércio é o escritor da carta, está tomando nota das palavras de Paulo. Inevitavelmente, Tércio se depara com esta frase de Paulo aos romanos, dizendo, todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Parece que Paulo coloca o ser humano, independente deste nosso senso de justiça, em uma mesma linha de igualdade, dizendo todos pecaram. E nós devemos nos lembrar aqui que Paulo está sistematizando conceitos e se defendendo frente a algumas acusações que pessoas estavam fazendo a respeito dele, dizendo, olha, Paulo ele prega contra a lei, Paulo ele prega contra Moisés, Paulo prega contra Abraão, contra a circuncisão. Então Paulo está se defendendo, sistematizando conceitos e, como eu já disse aqui, abrindo as portas para o seu objetivo de evangelização. Mas nesse alinhamento e nivelamento da humanidade, Paulo coloca todos os homens da história, seja no passado, seja no seu presente, seja hoje no nosso presente, na condição de pecadores. E isso significa então que Paulo está olhando para trás dizendo, gente, após a queda do homem, de Adão e de Eva, é atribuído a todo indivíduo o pecado. Para entendermos isso nas palavras de Paulo, vamos olhar o capítulo 5 do livro de Romanos, versículo 12, por favor.
O texto vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, ser um pecador não é um privilégio de homens cruéis. Ser pecador não se trata de uma condição assumida pelos maus. Ser pecador é uma herança que herdamos, porque todos a partir de Adão, todos a partir de Eva, são classificados assim como pecadores. Então, quando Paulo levanta esta questão de que todos nós estamos no mesmo barco, ele entende que isso seria um problema e ele precisa ensinar a igreja em Roma a respeito dessa questão, porque os judeus cristãos, eles não têm muito claro essa relação de justo, de justiça, porque para eles, somente aqueles que praticam a lei, somente os hebreus, somente os judeus conseguem alcançar esta justificação. Eles praticam a lei, mas Paulo está dizendo: pega lá. Até vocês que praticam a lei de Moisés, até vocês que acham que somente por meio de Moisés, vocês serão salvos, vocês têm que entender que isso não acontece por causa de suas obras. Paulo está dizendo que com esse nivelamento, nem observação de lei é suficiente para salvar o homem. É necessário algo mais. E para esclarecer isso, Paulo vai usar 2 exemplos. Um exemplo que ele vai utilizar é o exemplo de Abraão. E o segundo exemplo que ele vai utilizar é o exemplo do próprio Moisés. Primeiramente, Paulo vai dizer: gente, se nós podemos pensar aqui em um protótipo de ser humano, Abraão é esse protótipo. Abraão é esse modelo. Abraão deu origem aos hebreus. Sua vida é marcada por muita fé e muita superação. Então, eu vou utilizar Abraão aqui para vocês, romanos, como uma ilustração, para que vocês entendam que todo homem, independente de sua condição, herdou esta herança de ser um pecador. Para isto, vejamos, por favor, o Gênesis, o capítulo 12. Abraão sai de sua casa após ouvir a voz do Senhor, e ele vai seguir para uma terra com as seguintes promessas. Quem quiser ler, leia comigo; quem não quiser, me escute. E vai dizer assim o verso 2 do capítulo 12. Essas são as palavras de Deus a Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, Abraão. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é um homem que acaba de sofrer algumas perdas, e perdas consideráveis. Perde seus irmãos, perde seu pai. Deus vai aparecer para ele e dizer: olha, Abraão, sai da tua casa, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão obedece ao Senhor, segue em direção dessa voz que ele estava ouvindo, que se revela como a voz do Senhor. E ele vai agora obedecendo, seguindo e fazendo a vontade de Deus. E vai enfrentar muitas dificuldades, vai enfrentar muitos problemas. E está aqui Abraão sendo abençoado pelo próprio Senhor. E após Abraão receber estas palavras, ele vai passar por muitos altos e baixos em sua vida, ao ponto de ele questionar Deus a respeito daquilo que o Senhor tinha falado a ele. Pega lá, Deus, o Senhor prometeu para mim que eu vou ser pai de uma grande multidão, eu vou ter isso, vou ter aquilo, mas vamos conversar primeiro aí.
Como é que posso eu, Abraão aqui, junto com Sara ali, sermos pai de uma grande multidão, sendo que eu já sou velho, ela já é velhinha, a gente já não dá mais pro couro, no gasto, não dá mais. Deus, quer deixar claro o negócio aqui? Não funciona, Senhor. A coisa não é mais como o Senhor imagina, Senhor. Precisamos de upgrade, se a coisa aqui vai ter que rolar, Deus. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 15 agora, versículo 1, que depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa então será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será o teu herdeiro, não, mas será aquele gerado de ti, este será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: serás assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Duas questões aqui são importantes ser destacadas. Primeiro, que Abraão está sendo movido e motivado apenas por uma única coisa, chamada fé. Amém? É tanta fé que o Senhor está dizendo para ele: sai agora aí da tua tenda. E conforme os episódios do capítulo 15 de Gênesis, quando Deus fala para ele olhar para o céu, esse episódio está acontecendo ainda durante o dia. Abraão está olhando para o alto durante o dia e Deus fala: enxerga as estrelas, Abraão. É tudo um ato de fé aqui, nada aqui é pela lógica, nada aqui é pela razão. E aí novamente, Abraão então, ele vai receber do Senhor, após grandes dificuldades emocionais, grandes problemas, ele vai receber uma visita do Senhor, em que novamente Deus vai dizer: Abraão, calma, deixa eu conversar com você aqui. Aí Deus envia lá 3 homens, para conversar com ele, e nessa conversa, ele vai dizer: Abraão, a tua descendência será grande. Abraão, eu já não te disse que você vai ser pai de multidões? Sara estava ouvindo essa conversa, Sara já estava beirando os seus 90 e tralalá, já tinha passado tantos anos desde a promessa de que ele seria grande. Sara agora ouvindo aquele papo todo entre Abraão e os servos do Senhor, a Bíblia diz que Sara dá risada dentro de si. E aí o Senhor fala para Abraão: Abraão, Sara está rindo lá, mas eu vou te dizer uma coisa, daqui 1 ano, eu vou retornar aqui, e eu vou dar um filho para vocês, Abraão. Vocês vão ser pais. E isso só aumenta a risada de Sara, porque era um absurdo. Era um absurdo. Só que não é que acontece. No capítulo 21, versículo 1, vai dizer: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. E Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o seu nome de Isaque. Legal, o filho nasceu, Deus cumpriu com a sua palavra. Passado alguns anos, está Abraão com seu filho Isaque, estão cuidando da terra, a família está crescendo, Isaque já é um adolescente. De repente, no capítulo 22 do Gênesis, o Senhor diz a Abraão: Abraão, agora me dá o teu filho. Agora me dá o teu filho.
Agora me dá o teu filho. Abraão pega os seus moços, seu filho, segue para um monte determinado, um monte ali determinado, e o capítulo 22, versículo 9, vai dizer que Abraão começa a preparar todas as coisas para oferecer o seu filho Isaque como sacrifício ao Senhor, como Deus lhe falara. Até agora, nessa história sintetizada aqui, nós enxergamos um movimento apenas na vida de Abraão: fé. Fé. E o versículo 9 vai dizer do capítulo 22: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, e disse: Abraão, Abraão, e respondeu Abraão: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e lhe ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso, e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia da praia, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, e nelas serão benditas todas as nações na terra, porquanto obedecestes a minha voz. Esse Abraão, então, até aqui, como eu disse, nós percebemos e temos esta impressão de que o que move o coração deste Abraão é a fé. Ele realiza todas as coisas por meio da fé. A sua orientação, o seu combustível de movimentar a sua família e a sua vida chama-se fé. E quando Paulo então está apresentando Abraão a estes crentes aqui em Roma, ele está deixando bem claro que, embora Abraão tenha realizado todas as coisas pela fé, ele agiu exclusivamente pela fé, ele trabalhou por causa da fé. Não foram as suas obras que geraram resultados de transformação, de bênção, de milagres, de abertura de portas, de conquistas. Tudo que aconteceu em sua vida foi um ato da graça, da bondade de Deus, que agiu por meio de sua fé. Abraão só teve fé, não foi mérito, foi fé. Abraão não conquistou, não entrou em nenhum lugar na força do seu braço, foi fé, não foi mérito. Quando Paulo está observando isso, ele está dizendo para os crentes de Roma: gente, o que Abraão recebeu não foi uma recompensa, porque se esta recompensa fosse frutos de sua obra, Abraão estava recebendo uma dívida. Porque ele trabalhou, e quem trabalha tem direito de receber alguma coisa. Então não era pagamento de dívida. O Senhor não era o devedor. Na verdade, o Senhor foi aquele que operou por meio da sua bondade, e abriu e disse: olha, Abraão, você será tudo isso que eu estou te falando. Tem apenas fé, acredita, não é obra. Deus não esteve obrigado em recompensar Abraão por conta de suas obras. E aí o texto de Romanos então vai deixar claro para esses crentes de Roma que o Senhor justificou Abraão, que desconhecia a lei, por causa da fé. Voltamos agora a Romanos, por favor, capítulo 4.
eu disse que nós íamos ler bastante textos e peço a vocês paciência. Porque o versículo 2 do capítulo 4 vai dizer assim: porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Paulo está dizendo, gente, se Abraão fez o que fez, recebeu o que recebeu por causa de suas obras, ele não precisa dar graças a Deus. Ele tem que dizer, fazer uma festa, ele deveria ter feito uma festa com todos os seus amigos, dizendo aqui, ó, o resultado da minha competência, da minha capacidade, o resultado daquilo que eu fiz lá atrás, está aqui, ó, resultado, eu fiz, planejei, recebi. Paulo vai dizer, gente, se Abraão foi justificado por obras, na verdade ele tinha que se gloriar, não diante de Deus. Verso 3, ele justifica essa colocação. Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. O movimento é o contrário, o movimento é outro. Não se trata de obras, se trata da graça de Deus, da bondade de Deus. Entre linhas, Paulo está falando para estes crentes de Roma: não há inocentes, todos somos igualmente culpados, não há inocentes. E dentro desses exemplos, Paulo agora vai responder uma outra questão. Eu já disse aqui que Abraão tem o seu lugar na história, ele é o pai da fé, ele foi ajudado e justificado pelo próprio Deus. Agora, deixa eu fazer um apontamento para vocês aqui, crentes de Roma. Todos pecaram, inclusive aqueles que estão debaixo da lei e praticam a circuncisão. Todos aqueles que observam a lei e praticam a circuncisão. E o que é circuncisão? Todos nós sabemos, acredito aqui, é aquele ato de cortar o prepúcio do menino. É um ato cerimonial, tem a ver com a religião judaica, tem a ver com os costumes, com alguns pontos observados na lei de Moisés, que fazia parte do culto judaico, da religião judaica, faz parte. E aí Paulo, diante desse modelo que foi Abraão, que ele já apresentou, ele agora vai dizer, olha, todos pecaram, inclusive os que estão debaixo da lei. E no versículo 7 do capítulo 4, ele vai dizer assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? É uma pergunta que Paulo está fazendo aqui aos romanos. Não, no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. O que Paulo está dizendo aos crentes é, gente, antes de tudo isso aqui que vocês estão colocando como barreira para que o homem seja alcançado por Deus, quero dizer que Abraão, antes de tudo isso, já tinha sido alcançado pela fé. Não foi as leis
de Moisés que deram a Abraão o direito dele ser abençoado. Não foram as leis de Moisés que fizeram com que Abraão recebesse lá o grande milagre de aparecer um cordeiro para que aquele cordeiro fosse sacrificado no lugar de seu filho. Não foi as leis de Moisés, foi a fé, gente. Abraão era incircunciso aqui ainda. Então Paulo está deixando claro para esses homens que Abraão tem a sua importância, as leis de Moisés têm a sua importância, porém agora ele apresentará uma nova perspectiva em relação à salvação, à ação de Deus na vida de cada homem pecador. Vamos para o capítulo 5, verso 13. Porque até agora, o regime da lei havia pecado no mundo, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre a vida de muitos. Paulo está dizendo aqui para esses homens agora, gente, olha, todos nós pecamos, todos nós, sejam aqueles que viveram à sombra de Abraão, sejam aqueles que viveram à sombra de Moisés, todos os homens pecaram, todos nós pecaram, e todos nós carecemos da glória de Deus. Vocês aqui, judeus, lembra que nós estamos aqui falando para uma igreja que é dividida entre judeus e gentios. Os judeus são essa parte toda aqui, lembra? Domingo passado, em cima aí é tudo judeu, amém? Aqui é judeu também, ó, o judeuzão aqui, ó. E aqui é os gentios, tá? O judeu sempre era rico, tudo aqui, tudo rico. E os gentios, gente, dívida das Casas Bahia, e daí vai, tá? Desculpa. Tem um monte de gente querendo descer para lado de cá. Mas veja bem, Paulo então aqui está nivelando a todos. Paulo está dizendo, todo mundo está no mesmo barco, porque todos nós pecamos. Amém? Goste você ou não, você é um pecador. Mateuzinho, aceite você ou não, você é um pecador. Todos nós aqui, todos vocês, jovens, não tão jovens, menos jovens, todos vocês são pecadores. Olhos azuis, verdes, todos somos pecadores. E aí Paulo vai dizer, por todos nós sermos pecadores, necessitamos da glória de Deus. Ele completa a frase, todos pecaram, e todos carecemos da glória de Deus. O que é isso? O que é glória de Deus? Quando a gente pensa em glória de Deus, o que vem na sua mente? Raios e trovões. Quando você pensa em glória de Deus, o que vem na sua cabeça? É a gente caindo, babando, gente pulando, gente correndo. O que vem na sua cabeça?
gente falando em línguas, gente tendo visão. Glória de Deus para mim, pastor, é quando as pessoas estão todas num êxtase. E aí, se Deus então pegar alguém para rodar, então aí não é glória, eu não sei como eu posso definir isso. Eu não sei como não, gente, volto a dizer, nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos na manifestação e atualidade de todos os dons, tá? Mas eu me nego a acreditar em algumas coisas que a gente vê. Felizmente eu só vejo na internet. Eu tenho desprazer, não tenho desprazer de ver pessoalmente, né? Graças a Deus, Deus me livre, sempre, e guarde. Mas, o que é glória de Deus para você? Quando alguém fala, Deus manifesta aqui a sua glória. O que é glória? É uma nuvem que a gente está acostumado aqui em Ribeirão Pires, que paira sobre as nossas vidas. Sabe aquela cerração que você não enxerga nada? E aí você entra no carro naquela cerração e você diz, agora estou envolvido da nuvem de glória. É isso que é a glória de Deus? Podemos definir, como que os meus professores aqui definiriam glória de Deus? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso é uma pergunta difícil de responder, que eu também não sei se eu vou conseguir responder hoje não. Mas como explicar isso, Vanessa, para as pessoas? Como dizer para você que de repente frequenta a igreja, e aí você ouve os crentes falando, olha, lá na igreja, Deus derramou da sua glória, e aí você fica dizendo, aonde? Aonde caiu? Porque eu não vi. A gente tem que tentar ser um pouco mais lógicos em relação a essa fé que a gente vive, que a gente prega, que a gente experimenta, porque, gente, o nosso dialeto é um dialeto às vezes de louco, é um dialeto que não faz sentido. Nós crentes temos um dialeto próprio, ou não temos? Ou não temos? E aí, crente, você viu aquele manto do devasso? De repente, Jeová bradou, a Shekinah desceu, foi fogo. Aí alguém está do lado ouvindo e fala, como isso? Que? Eu não entendi, eu estava no mesmo lugar que você, Simone. Eu não entendi. E aí Paulo Kleber está dizendo aqui, para você que é do manto, Kleber, que sapateia, todos pecaram, ele nivela todo mundo, e todos carecem da glória de Deus. Que glória que é essa? Agora, uma vez que todos estão nivelados, que glória que é essa? Que agora, uma vez, todos provaram da mesma coisa, que é o pecado, e precisam dela. Me parece que quando Paulo está se referindo à glória de Deus, ele está olhando para a criação, e talvez os seus olhos estão lá no livro do Gênesis, capítulo 1, em que Deus cria todas as coisas, primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto dia, e ao encerrar a sua criação, ao criar o ser humano, a Bíblia vai dizer no verso 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O que era muito bom? É interessante que essa expressão muito bom, ele só utiliza após criar o ser humano. Ele cria lua, ele cria sol, faz separação de água e terra, cria todas as coisas, e sempre que ele vai criando algo, no primeiro dia ele diz, foi bom. É bom.
Mas quando ele cria o ser humano, ele vai dizer: é muito bom. Muito bom porque este ser humano que ele cria segundo a sua imagem e semelhança. Ele cria segundo a sua imagem e semelhança. Não significa que Deus tem essa forma aqui, cruz credo. Não é essa forma aqui. Não é isto aqui que você está enxergando. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Seus cambada. Não é isso aqui, não é isso aqui. Não é isso aqui, não. Deus não está falando desse exterior, desta imagem, desta semelhança. Deus cria o ser humano e Ele percebe, e Ele coloca neste ser humano valores, sentimentos, emoções, caráter, coisas que se relacionam com a sua bondade. Um homem puro, perfeito, pleno. Ele vai dizer: é muito bom, porque se parece comigo. É muito bom, é a minha semelhança. É a minha semelhança. Em outras palavras, Paulo está dizendo: todos nós carecemos da glória de Deus. E essa glória é aquilo que nos fazia parecidos com Deus na sua essência. Porém foi perdido por causa do pecado. Não há inocentes. Todos nós igualmente somos culpados e precisamos da glória de Deus. Precisamos da sua bondade, precisamos da sua misericórdia. Somos incapazes. Era muito bom. Tudo que ele fez, quando chegou no ser humano, era muito bom. Mas o pecado destruiu a nossa semelhança com Deus. O pecado destruiu aquilo que nos aproximava. O pecado nos afastou. Parece que aquilo que Deus aprovou, a gente conseguiu, com os nossos atos, com as nossas atitudes, provocar nele uma desaprovação. Aquilo que gerava louvores, agora gera repúdia. Ao ponto do Senhor dizer lá no livro de Apocalipse: olha, eu tenho náuseas de vossas atitudes. O pecado do homem fede, chega nas minhas narinas, fedendo. As suas atitudes são reprováveis, as suas ações são reprováveis. O homem é mau, o ser humano é cruel, o ser humano é maldoso. Paulo está dizendo, então, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Em outras palavras, nós somos incapazes de obter novamente a aprovação. Nós somos incapazes novamente de retornarmos a esta plenitude e recuperarmos aquilo que perdemos. E aí Paulo vai dizer no capítulo 3, no versículo 24 do livro de Romanos: sendo justificados gratuitamente, Adenilson, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Gente, Paulo, ele aborda alguns temas aqui de muita relevância e que nós poderíamos falar por
por muitas horas sobre redenção, propiciação. Paulo está dizendo, gente, vocês foram comprados, vocês foram cobertos, vocês receberam por meio da graça, de forma gratuita, a redenção em Cristo Jesus. E Ele deixou impune os pecados anteriores de vocês, manifestou a sua justiça, justificou vocês, concedeu paz a vocês, por conta da fé em Jesus. Por essa razão, Romanos, não há inocentes, todos somos culpados. Não são obras que nos capacitam a ter acesso ao reino de Deus. Não é o bem que eu faço, Miriam, que nos leva a ter acesso ao reino de Deus. Não é o quão religioso eu sou que me dá condições de ter acesso ao reino de Deus. Não são as muitas vezes que frequento um espaço de culto que me dá acesso ao reino de Deus. Não é a forma com que eu me visto, não é a forma, não é o que eu como, não é o quanto eu dou, que me dá acesso ao reino de Deus. Esse texto está dizendo para nós que nós podemos provar desta restauração da glória, que é a imagem e semelhança, que é o caráter de Deus, é nos tornarmos parecidos com Deus. Nós podemos receber aprovação diante de Deus, nós podemos ser redimidos e fomos redimidos somente a partir do momento que Ele, Deus, entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que através da fé pudéssemos alcançar paz e misericórdia. Talvez eu poderia dizer por fim, nessa noite, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Não há inocentes. Todos somos igualmente culpados. Porém, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por intermédio de quem, versículo 2, obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. E ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que
pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriaremos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Não há inocentes, todos somos igualmente culpados, contudo, por meio de Cristo, a culpa que estava sobre nós é retirada, fomos redimidos, justificados, comprados, e por meio deste grandioso e bendito amor, podemos ter acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas por meio do Cristo podemos recuperar esta glória, podemos manifestar essa glória e dizer: o Espírito Santo está em nós, e por meio do Espírito Santo em nós revelamos o Cristo ressurreto. Aonde quer que estejamos, aonde quer que vamos, Cristo se revela em nós, a glória de Deus se revela em nós. Não há inocentes, todos somos igualmente culpados, porém Cristo pagou o preço da culpa que estava sobre cada um de nós, e em fé, recebemos de volta a paz com Deus. Em fé, recebemos de volta a paz com Deus. E talvez a partir do seu Filho Jesus, Deus olhe para todos aqueles que milagrosamente receberam essa graça. Talvez Deus olhe para todos nós, para você, e diga: vejo que é muito bom o que fiz. Vejo que é muito bom o que fiz, pois foi restaurado na forma do meu Filho Jesus. Foi restaurado na forma do meu Filho Jesus.